A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos continuar aqui lendo sobre os reis de Israel e de Judá. A partir de amanhã já começaremos a ver também outras questões que são contemporâneas a essa história que nós estamos lendo aqui, tanto do rei Joás como Acasias e tantos outros, como temos visto. Mas antes de darmos continuidade a este vídeo, não esqueça, você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. Assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo também. Tudo isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o primeiro vídeo. Para isso, você vai ter aqui na descrição, aqui no card, o link da playlist completa. Afinal de contas, é um plano anual de leitura da Bíblia em ordem cronológica ou possível ordem cronológica. E assim, é bem interessante que você assista desde o primeiro vídeo, quando começamos ali em Gênesis. Amém? Então, vamos orar e vamos para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos unimos, dedicamos aqui este tempo para ler e meditar na Tua santa e bendita palavra. Nos instrui, abre o nosso entendimento, o nosso coração, que possamos crescer a cada dia na graça, no conhecimento do Senhor, sermos cheios de Ti, da Tua palavra, para agirmos prudentemente, para vermos prosperar o caminho das nossas mãos. Deus, no nome de Jesus, abençoe cada pessoa que tem feito esse plano de leitura, abençoe também a sua casa, a sua família, para a glória do Teu nome, que assim seja feito. Amém? Vamos então para a leitura de hoje. Hoje nós iremos ler no segundo livro dos Reis, o capítulo 14, e no segundo livro das Crônicas, o capítulo 25. Vamos lá. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Você vai lembrar que Joás, enquanto esteve debaixo da autoridade ali do sacerdote Joiada, ele fez tudo conforme a vontade do Senhor. Só ali no final do seu reinado, quando não tinha mais Joiada para lhe instruir, que ele acabou tomando do ouro da casa do Senhor, assim como fez o rei Asa, para pagar, para não ser destruído, invadido pelo rei da Síria. E nós vimos como isso desagradou ao Senhor. Então, nós vamos ver aqui agora o seu filho reinando em seu lugar, não andando exatamente nos passos de Davi, no que diz respeito ao serviço a Deus, andando segundo o seu pai, Joás, no que diz respeito ao primeiro período do seu reino, quando ele agradou a Deus. Continue comigo a leitura. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais,
mas cada um será morto pelo seu pecado. Então, ele vai mandar matar os assassinos do seu pai, mas não vai fazer como outros reis, que não matavam apenas os assassinos, mas matavam a sua descendência, até mesmo para não sofrerem retaliações depois. Só que o próprio Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Não levará o pecado dos filhos os pais, nem os pais levarão o pecado dos filhos. Cada um será responsável pelo seu próprio pecado. Bem? Continue comigo a leitura. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Joctel até ao dia de hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram a pisar o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica na tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Veja que Amazias, então rei de Judá, vai querer fazer aliança com o rei de Israel, no sentido de terem paz. Porém, o rei de Israel, ele vai lançar uma parábola, digamos assim, né? Falando por metáfora do Líbano, e que trocaram ali os filhos em casamento, mas que os seus animais foram mortos. O que ele estava querendo dizer? Que ele estava querendo ali fazer aliança com ele, porém tinha matado os edomitas, como se fossem ali os cavalos, os servos, e aí por diante. Então o rei de Israel não vai querer fazer aliança com o rei de Judá. Pelo contrário, vai dizer a ele assim: ó, fica aí na tua terra, porque se você vier para cá, terá guerra. Continue a leitura. Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e vieram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Ou seja, Amazias não deu ouvido, começou a subir em direção a Israel, e então Jeoás pegou o seu exército e subiu em direção a Amazias. Os dois exércitos se encontraram ainda nas terras de Judá e houve batalha, e o exército de Judá saiu ferido. Continue a leitura. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e esses o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei
em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 40 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Veja então que são Jeroboão e Jeroboão, são homens diferentes. Um foi ali o primeiro rei de Israel dividido, e esse agora está sendo um novo rei. Mas continue a leitura comigo. Também, este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez e o seu poder, como pelejou, e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados? Veja então que um novo rei está reinando em cada uma das partes. Nós vamos ler agora o segundo livro das crônicas, capítulo 25, que vai falar um pouco mais desta mesma história. E veja como vai alternando a questão dos reis que obedecem a Deus e dos quais não obedecem, e ainda prevalecendo em Judá, justamente por causa ali do templo, Jerusalém, os levitas, os sacerdotes que estavam ali para instruir o povo, está prevalecendo ainda em Judá os reis que temem ao Senhor, ainda que venham a cometer alguns erros. Enquanto em Israel, onde estão ali os altos, e eles servem aos bezerros de ouro como se fossem Deus, mas sem ser Deus, e os seus sacerdotes são falsos sacerdotes, não são não são da tribo de Levi. Você vê então que a grande maioria, praticamente a totalidade dos reis de Israel fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Vamos então ler agora o segundo livro das crônicas, capítulo 25, e amanhã nós vamos começar a ler um pouco sobre Jonas. Afinal de contas, ele é contemporâneo, você já leu o nome dele aí, agora no finalzinho do capítulo 14 do segundo livro dos reis, amém? Mas vamos para a leitura, vamos continuar. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 13.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair.
Veja então, algo que não estava relatado no segundo livro dos Reis, capítulo 14. Antes dele ir ali contra Israel, ele vai contratar alguns dos homens de Israel e vai pagá-los para fazer parte do seu exército. Mas Deus vai avisar, não faça isso. O Senhor não é com Israel. E se você for dessa maneira, você vai cair a espada, porque Deus é forte para ajudar, para vencer, mas também para cair. Ou seja, se ele confiasse em Deus e fosse apenas com o seu exército, ele prevaleceria na força do Senhor, como nós vamos ver, por exemplo, Josafá prevalecer contra um grande exército sem nem precisar desembanhar a espada. Mas como nós lemos no início do seu reinado, ele servia a Deus, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não tinha o seu coração por inteiro no Senhor. A sua fé não estava totalmente em Deus e ele preferiu então confiar no homem. E a gente já sabe qual foi o resultado, porque já lemos no segundo livro dos Reis, capítulo 14. Mas vamos continuar aqui a leitura. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Está vendo aí que o seu coração não era inteiro? Servia a Deus, mas ao mesmo tempo trouxe deuses pagões, se prostrou diante deles e os serviu. Continue a leitura. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que o seu povo não livraram das suas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Ou seja, ele vai questionar: fizeram de você conselheiro do rei? Se cale para que não te firam. E o profeta então entendeu que ele viveria ali a consequência dessa sua rebeldia. E o profeta vai perguntar: por que você pegou os deuses de uma nação, se esses deuses não puderam livrar o seu povo do teu exército? Você está entendendo? Se aqueles deuses não foram capazes de dar vitórias a eles contra Amazias, ou seja, é porque o Deus que estava ajudando Amazias era mais poderoso do que aqueles deuses. Para que Amazias então pegou deuses para servir os quais eram mais fracos do que o seu Deus? Você está entendendo a ignorância daqueles que buscam a idolatria, podendo servir ao Deus que é mais poderoso, o Criador de todas as coisas? Mas vai acabar Amazias então sofrendo as consequências disso. Continue a leitura. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e levantou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém Amazias
não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E foi justamente o que lemos no segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 14, né? Já lemos, e lá ele fala a respeito do livro das crônicas, lemos aqui crônicas, e eles falam a respeito do livro dos reis. Mas vamos ler aqui os dois últimos versículos. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Amém, amados? Encerrado então mais um dia de leitura de hoje, e tudo que temos visto aqui, a cada dia que passa, é que não vale a pena se revoltar, se rebelar contra o Senhor. A melhor coisa que tem é servir ao Senhor, que é longânimo, paciente, misericordioso, abençoador, aquele que dá a vitória. Mas muitos não aprenderam na sua época e muitos hoje também não têm aprendido. Amém? Amanhã nós vamos ler um pouco mais e provavelmente já vamos começar aí a ler também sobre Jonas, que é contemporâneo, que viveu aí nessa mesma época e tem uma história aí também maravilhosa que dá pra gente aprender muito com ela, né? Mas como eu disse, a leitura de hoje está encerrada. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de já curti-lo também. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!